Oi, fina! Oi, fino! Tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Olha só essas flores que nós vamos aprender a fazer aqui no canal hoje. São flores feitas com rolhas, mas que servem para a gente usar em diversos tipos de artesanato. No final do vídeo eu vou deixar algumas imagens da internet para vocês verem. E aqui a gente vai fazer também um trabalho com elas hoje. Vamos ao vídeo. Vamos aprender. Eu comecei pegando uma rolha, essa rolha é uma rolha rústica, uma rolha simples, aí como eu mostrei, ela tem de diversos tamanhos, né? Elas podem ser mais largas, mais estreitas, mas aí a gente vai ajeitando, se tiver algumas quinas a gente pode cortar, depois aperta assim na mesa como eu fiz, ela fica bem redondinha. Depois eu peguei um lápis e marquei mais ou menos aí o meio desse círculo. Depois que eu marquei o meio, eu dividi cada metade em 3 partes. Isso vai fazer com que a flor fique com 6 pétalas. Aí onde eu marquei, eu vou agora pegar um estilete e vou fazer um corte. Vou seguir aí onde eu marquei. Repare que essa parte da rolha aí embaixo, onde tem essa marca escura, ela tem como se fosse um nozinho da madeira. Então nessa parte é mais difícil de cortar. Mas mesmo assim a gente consegue. E aí eu vou fazendo esse corte reto de cima até embaixo na rolha. Fiz esse corte que deve ter uma profundidade de no máximo 2 milímetros. Eu faço o corte em todos os lugares onde eu marquei. E depois então que eu fiz todos esses cortes, eu volto com o estilete assim nessa posição, inclinado, tiro de um lado, mais ou menos 1 milímetro ou 2, e tiro do outro lado, cavando assim que é aí onde vai ficar o intervalo entre uma pétala e outra. Aí onde eu falei que tem essa partezinha escura, que é tipo um nozinho, sempre dá um trabalhinho a mais para a gente cortar. Mas não é difícil não. Sempre lembrando que quando a gente trabalha com estilete, a gente tem que ter bastante cuidado para não se machucar. Depois que eu consegui cortar aí, cortei de um lado, de outro, vocês podem reparar que eu faço o corte, depois eu venho com o estilete inclinado para um lado e inclinado para o outro, cavando assim, deixando aquela profundidadezinha, como eu já falei, onde vai ser o intervalo entre uma pétala e outra. Olha aí como eu estou fazendo agora. Vai tirando esses pedacinhos que a gente vai cortando aí, cortei de um lado, virado para o outro agora, e depois tira. Isso eu vou fazer em todos os lugares onde eu marquei. E no final você vai ver que vai formar uma florzinha de 6 pétalas. Agora eu estou fazendo o último corte para um lado, para outro, como se fosse um Vzinho. Retirei e aí, depois que a gente retira tudo aí, a gente já tem o formato da florzinha. Agora sim, depois que eu cortei toda, que ficou nesse formato de flor, eu venho com uma lixa comum mesmo de unha, e vou lixando entre um intervalo e outro, para que essa parte fique mais arredondada e mais parecida com a pétala de uma flor. Isso vai dar um acabamento muito melhor. Agora que a florzinha já ficou quase pronta, eu vou fatiar, vou fazer a florzinha de fato, porque uma rolha, ela vai dar várias florzinhas, depende do tamanho da rolha. Eu tô cortando aí com a faquinha de serra, porque é mais fácil da gente cortar. Mas se você tiver a habilidade de cortar com estilete é mais difícil, mas tem uma vantagem. Quando você corta com estilete, a flor já fica acabada e não precisa lixar. Quando você corta com a faquinha de serra, aí você tem que lixar depois. Eu estou usando uma lixa de unha, mas às vezes também eu uso uma lixa comum. Aquela lixa comum e dá um acabamento muito bom. Depois que eu fiz isso, que eu lixei, eu já obtive uma flor, eu vou mostrar para vocês aí como é que eu faço o miolo. Aí eu peguei o fundo de uma caneta comum, tirei e só fiz apertar aí.
Mas o fundo da caneta também serve se você quiser fazer um miolo um pouquinho maior. Você pega o fundo da caneta, aperta e gira. Com esse resultado de flor, aí a florzinha já pronta, bem bonitinha, eu vou pintar. Eu peguei uma tinta acrílica, coloquei bastante água, fiz uma tinta bem aguada e aí eu vou aplicar diretamente na flor. Eu enfiei a flor aí num palitinho de dente para facilitar a pintura e a secagem. Eu vou pintar só na parte de cima e nas laterais, porque o fundo vai ficar colado, então não precisa ser pintado. Eu pinto com a tinta bem aguada assim, mas depois que ela seca, ela absorve bastante a tinta. Então, principalmente na cor branca, se você quiser uma flor bem branquinha, você tem que aguardar a secagem e aplicar novamente a tinta mais uma ou duas demãos. E aí você vai ter o resultado esperado. É só isso, ela está ficando bem graciosa. Depois eu vou colocar uma meia pérola para fazer o miolo, para dar um detalhe a mais. Olha só quantas eu já fiz. E agora, enquanto as nossas lindas flores secam, eu peguei essa tábua. Essa tábua tem 28 centímetros por 10 de largura. Bati um preguinho aí de cada lado, porque é por aí que a gente vai pendurar o nosso trabalho. E eu vou escurecer essa tábua. Para fazer isso, dar um aspecto mais envelhecido, mais escuro, eu vou usar o betume. O betume que eu estou usando para fazer esse trabalho é o Aqua Betume. Eu coloquei ele aí num pratinho e coloquei um pouco de água. Fiz ele bem aguado, porque o betume tem uma cor muito escura e se eu colocasse ele sem diluir, a tábua ia ficar mais escura do que o que eu queria. Comecei aplicando aí nas laterais, apliquei em todas as laterais da tábua e depois eu apliquei em toda a tábua, menos no fundo. Porque como ela vai ficar pendurada na parede, não precisa. Apliquei aí com esse pincel, apliquei bastante. Como vocês podem ver, ele está bem aguado, está numa cor marrom escura. Depois que eu apliquei bem, aí eu vou pegar um paninho e vou retirar. Retirei uma parte, mas vocês podem observar que a tábua já ficou mais escura do que o que ela era. Depois que a tábua secou, eu amarrei a cordinha aqui uma cordinha de sisal aqui nos pregos, para que a gente possa pendurar assim. E marquei aqui onde eu vou colar as flores e o Espírito Santo. Eu vou colar com cola branca mesmo. Vou passar a cola branca aqui. Vou colar as flores aqui. E aqui estão as flores lindas que nós acabamos de aprender, as brancas e as coloridas. Eu usei todas tinta PVA e tinta acrílica. E aí está o Espírito Santo que a gente fez usando essas lindas florezinhas que nós acabamos de fazer. Essas aí eu passei 2 camadas de tinta para que elas ficassem branquinhas assim. Agora no final do vídeo eu vou deixar algumas imagens da internet feita com flores de madeira, mas que eu acho que a gente pode usar essas flores que nós acabamos de aprender.
Muito obrigada por assistir, dê um curtir, assine nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações, por favor. Um grande beijo a todos vocês e fiquem com Deus.